Vamos lá agora para a estrutura, né, do tempo verbal do passado simples. Vou anotar aqui. Isso, simple past, passado simples. Estrutura básica: sujeito, né? Toda frase em inglês ela vai ter que ter um sujeito. Depois a gente vai ter o verbo e o complemento. Geralmente nesse complemento a gente vai ter alguma palavrinha referente ao tempo, sendo hoje, ontem, mês passado, semana passada, né? Essas coisinhas, uma data específica, um horário. E aí, a observação que a gente vai ter aqui em relação ao verbo no passado. Os verbos em inglês a gente tem os verbos regulares e irregulares, tá? Os irregulares quer dizer que eles são chamados irregulares porque eles não seguem regra, tá? Tanto no passado, futuro, presente, eles têm uma forma própria, cada um. Sendo que no presente pode ser escrito de um jeito, no passado de outro jeito e no futuro de outro jeito, tá? Já os verbos regulares quer dizer que eles são iguais, tanto presente, passado, futuro, né? Só vai modificar um pouquinho. Então aqui eu coloquei até aqui ED regular para vocês lembrarem, tá? O verbo sendo regular, para escrever no passado, basta acrescentar o ED. Ele tem que terminar com ED. Eu coloquei 3 exemplos aqui, ó. O worked quer dizer trabalhar. O work, tá? Trabalhar. Se eu for escrever no passado, falar que eu trabalhei ontem, basta acrescentar o ED. Se eu aqui watch, assistir. Se eu for falar que ontem eu assisti uma série, eu vou escrever watched. Eu só vou acrescentar o ED no final. E like, que é gostar. Se eu falar eu gostei de uma música que eu ouvi ontem, então basta eu colocar o D. Por que só o D? Porque já tem o E, tá? Lembra aqui, ó. Ela tem que ser terminada em ED. Como já tem o E, só basta acrescentar o D. Agora vamos lá para a estrutura do Present Perfect, presente perfeito, que é aquela ação, lembrando aquela ação que começou no passado e continua até o presente momento, tá? Ou uma ação que acabou de acontecer. A gente vai ter sujeito, o verbo auxiliar have ou has, mais um outro verbo, que vai ser o verbo da ação, tá? No passado particípio. Vou explicar para vocês o que é isso, passado particípio. Mais o complemento. Esse complemento aqui pode ser uma data específica, pode ser desde tal época, desde tal ano, né? Que geralmente, quando a gente usa o presente perfeito, a gente não vai dizer muito especificar a data certinha, porque ele tem ênfase na ação aqui, ó. Certo? Desse verbo aqui no passado particípio. Vou explicar para vocês o que é o passado particípio. É quando a ação ela já foi realizada, tá? Então a gente tem aqui, ó, reg, quer dizer regular. O verbo work, trabalhar, é um verbo regular. Ele aqui na forma infinitiva, trabalhar. No passado, worked. E aqui no passado particípio, worked. Também, ó. Repara que esta forma no passado particípio só acrescentou o ED. Aqui também o ED. Para essa forma aqui continua a mesma, tá? Só acrescentamos o ED. Por isso é um verbo regular. Observe outro verbo aqui regular. Watch, assistir. No passado, watched. Só acrescentou o ED. No passado particípio, watched. Também apenas o ED. Se fosse numa frase, poderia ser eu, I, have watched a series. Então quer dizer, eu tenho assistido séries, tá?
tenho assistido. Assistido quer dizer que essa ação já foi realizada. Agora repare aqui, eu coloquei aqui IR de irregular. E coloquei o exemplo aqui do verbo cut. Cut quer dizer cortar, tá? Cut, cortar. Ele aqui na forma infinitiva, cortar. No passado, se fosse eu cortei, I cut, tá? Olha, mesma coisa, mesma escrita. Se fosse no passado particípio, cortado, seria também cut, a mesma escrita, por isso que ele é irregular. Mais um irregular, write, que quer dizer escrever. Write, escrever. Wrote, no passado, eu escrevi. E no passado particípio, escrito, written. Tá? 3 formas diferentes. Write, wrote, written. E aquele verbinho nosso bem bastante conhecido, né? Também irregular. O verbo be, que é ser ou estar. Esse é o mais diferentão de todos e por isso que ele é bastante trabalhado, né? O verbo be, ele quer dizer duas coisas ao mesmo tempo, ser e estar. E aí, ó, ele tem uma forma diferente para cada tempo também. É mais do que o verbo write. Be, aqui a escrita é totalmente diferente, ó. E ainda tem 2 formas, was ou were no passado. Eu estava, was, ou eu era, was. E aqui, been, no passado particípio, estive. I have been in London. Eu estive em Londres. Certo? Então, ó, por isso que ele é o mais usado, ó, uma forma diferente, outras 2 formas diferentes e mais uma forma diferente de escrever. É o irregular, o mais confuso aí que a gente vê bastante, né? Conseguiram entender um pouquinho? Vou dar mais alguns exemplos depois para vocês, tá bom?